A paz de Cristo a todos, todos atentos na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, Sermão da Montanha. E já aproveita para se inscrever no canal, ative o sino de notificações para você receber novos vídeos no seu celular. Aproveita e já deixa o seu like para fortalecer o canal. Aproveita para compartilhar e para comentar também. Então nós vamos estudar a primeira parte do Sermão da Montanha, que é do versículo 1 até o 12, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Vamos começar? E diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E eu já quero frisar nessa primeira versículo aqui, e quero mostrar para você, se você não sabe ainda, eu quero mostrar a diferença de multidão e de discípulos. A diferença de multidão para discípulos. A diferença é que a multidão, ela quer que Jesus faça algo para ela. Eles estão perguntando: o que você quer fazer? O que você pode fazer para mim? O que você pode fazer por nós? E discípulos não. Os discípulos eles querem ser igual a Jesus para fazer para os outros. Tipo eles perguntando de Jesus: o que eu posso fazer imitando o Senhor? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso ser igual ao Senhor? Eles querem ser igual a Jesus. Então começa assim o Sermão da Montanha. E abrindo a sua boca os ensinava dizendo: bem-aventurados. Lembrando que bem-aventurados significa felizes. Feliz ou felizes no plural, né? Dependendo, aqui está no plural, bem-aventurados. Então é felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre? Jesus ele não veio tirar nenhum tio da lei. Nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhuma vírgula da lei. Ele veio cumprir. Ele não veio revogar a lei. Ele veio cumprir a lei. Ele só está explicando melhor a lei, porque os fariseus e os escribas não entendiam e ensinavam errado, né? Estavam vivendo errado. Então ele veio para explicar melhor. E o que ele está dizendo com pobre de espírito? Pobre de espírito, ele tá dizendo que é aqueles que são totalmente, completamente dependentes de Deus. Tipo aqueles, no hebraico, está dizendo que é aquele que pede esmola, né? Aquele que precisa de esmola, aquele que está pedindo, aquele que está precisando de ajuda, né? Então Jesus ele está explicando melhor. Bem-aventurado, feliz é aqueles que dependem completamente de Deus, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Felizes são os que choram, mas não é chorar por qualquer coisa, não. É chorar pela justiça de Deus. É chorar pelo reino dos céus. É chorar pela presença. É chorar com sede, com fome de justiça de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que são os mansos que Jesus está dizendo aqui? Os mansos são aqueles que eles largam mão dos seus próprios direitos, largam mão dos seus direitos. Eles não querem saber se vai ganhar ou não, se vai ter recompensa ou não. Aquela discussão, por exemplo, uma discussão. Sempre, se for pela base do ser humano, alguém quer ter razão, alguém vai querer ganhar para querer ter razão, sempre. E assim um quer ter razão, o outro também, e nunca acaba essa discussão, porque os dois estão com o mesmo propósito e assim não vai conseguir o mesmo propósito, não vai alcançar, nenhum dos dois não vai alcançar. Jesus está dizendo: aquele aventurado, feliz é aquele que abre mão do seu direito. Que abre mão do seu direito. Sabe, no mundo, como é que se diz a frase do mundo, o ditado do mundo? Quem ri por último ri melhor, né? Do mundo é assim. Só que no reino do céu, para você entrar no reino, você não
Não é rindo por último, não, que você é melhor. É você deixando de lado. Deixa. É você, sabe, você levando um tapa e virando o seu rosto. Sabe a palavra? Levando o tapa e virando o outro lado. O outro lado do rosto para levar outro. É você abrindo mão dos seus próprios direitos. Tudo isso que eu estou dizendo aqui são os sucessos de ponta cabeça que Jesus ensinou, explicou melhor. É um sucesso de ponta cabeça você ser manso, ser pobre em espírito, chorar pelo reino. E o próximo é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça é aqueles que procuram a justiça de Deus. É aqueles que buscam a justiça de Deus, e não deles mesmos, e não do homem, mas justiça de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que Jesus está dizendo aqui? Se você tem que ser misericordioso. 70 vezes 7, tem que pedir perdão. Você tem que ter a noção. Jesus está dizendo que é para você ter a noção. Você vai ser feliz se você tiver a noção do que é um perdão. Se você tiver a noção e entender que para você alcançar misericórdia, você tem que ser misericordioso. Para você alcançar um perdão, você tem que perdoar alguém para você ter perdão. Você tem que perdoar alguém. Você tem que ser misericordioso para poder alcançar a misericórdia de Deus. Muitas pessoas usam a desculpa de: mas quem perdoa é Deus. Então, sinto muito. Já que Deus perdoa, ele sempre vai ser misericordioso. E você não. O que está faltando, né? O que está faltando para você perdoar, para você ser misericordioso? Para você alcançar. Tem muita gente que quer que as outras pessoas perdoem elas, mas... E elas não entendem porque as outras pessoas não perdoam. Por quê? Porque você não está perdoando também alguém que você feriu também. Para poder você alcançar a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos. Aqueles que não se preocupam com o exterior. Aqueles que não estão... não estou falando de cuidar do corpo, não estou falando disso. Aqueles que se preocupam com a aparência, só que de outro jeito, né? De outra forma, com outro olhar. Os limpos de coração, feliz vai ser você que se preocupa com o seu interior. Você que fica analisando aí, será que eu estou agindo certo? Será que eu estou indo certo com Deus? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou obedecendo ao Senhor? Será que eu estou obedecendo a palavra dEle? Você se preocupa com o seu interior, limpos de coração. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é os pacificadores? Jesus está dizendo, aventurado é aqueles que não tem somente a paz, mas que são agentes de paz. Aonde ele chega, em vez de ele mudar por causa do lugar, ele é que muda o lugar. Ele que leva a paz. Ele não se envolve no que está acontecendo no lugar aonde ele chegou. Mas ele muda o clima através da paz. Aquele que separa aquela discussão, separa aquela briga, aquele que, bom, vamos parar, vamos conversar melhor. Opa, por que vocês não perdão do outro? E muda toda a situação. Aquele que faz a diferença em um local. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você vê que lá em Atos, o povo estava apanhando por causa do nome de Jesus, e quando eles saíram de lá,
Saíram rindo, alegre, sabendo que eles foram bem-aventurados, foram felizes ali. Por causa, ele estava ganhando galardão. Ó, estava ganhando galardão no céu. E o detalhe aqui é que é feliz aquele que deixa de mão a acomodação. Feliz é aquele que deixa de mão a acomodação. Aquele que deixa de lado a segurança e começa a incomodar. Sem querer incomodar, mas falando de Jesus, pregando, ensinando sobre Jesus. Começa a incomodar aqueles que não gostam, que não querem saber. E aqueles vai ser perseguido por causa da justiça, por causa do reino, por causa de Jesus. Seja essa pessoa, seja tudo isso aqui, são os sucessos de ponta cabeça que Jesus. Você quer ter sucesso na sua vida? Tenha essas características. Se você não tem, ainda não tem, procure alguém que tenha essas características e ande com ela, converse com ela, aprende com elas. É melhor, muito maravilhoso andar com essas pessoas que têm essas características, porque é sucesso, eles têm sucesso. Significa que eles são pessoas de sucesso contra o erro, contra o pecado, contra o mundo e a favor do reino. Seja a favor do reino, seja diferente, faça diferença. Em nome de Jesus. Essa é a primeira parte do Sermão da Montanha. Você quer ouvir a segunda parte? Em breve nós estaremos fazendo as lives do Evangelho também, lá no Instagram. Segue no Instagram, @_Martinalas, com 2L. Lá tem devocionais diariamente para cada um de nós, para a gente meditar, reflexões. E em breve teremos uma live sobre estudos, né? Do Evangelho ou de outros livros também. Aproveita, compartilha, envia o link para todos os grupos de WhatsApp, de redes sociais que você estiver e chama mais alguém para acompanhar nosso estudo aqui toda segunda-feira, estudo do Evangelho de Mateus. Vamos lá? Deus abençoe você e sua família, capaz esteja na sua casa em nome de Jesus e o amor de Cristo. Venha nos unir. Até a próxima.